Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui com mais um episódio do Pencast, o seu podcast que fala sobre dor, medicina e outras coisas. Hoje eu sozinho na bancada, o Dr. André, neurocirurgião e médico da dor. No segundo take, depois do que o primeiro foi um desastre, a gente engasgou e quase morreu ao vivo. Mas aí o Lucas não deixou continuar e a gente está agora na nossa segunda tomada. Bastidores ao vivo para você que está assistindo aqui o nosso Pencast. O Pencast, como sempre, trazendo temas relacionados à dor, ao tratamento médico e o conhecimento geral. Sabe, Lucas, esses dias me perguntaram qual é o público-alvo do Pencast. Eu odeio essa pergunta, embora todo mundo diga que isso tem que ser respondido. A gente sempre tenta focar em você, que é médico, que conhece um pouco da área, que é acadêmico, que é curioso em cima da dor, mas nunca se esquecendo do paciente ou dos familiares, porque uma das coisas que fez a gente começar a gravar o Pencast foi exatamente perceber o quanto conhecimento em relação a temas orbitando aí tudo que diz respeito à dor crônica, tratamento de dor de coluna, joelho, mão, punho, o quanto o conhecimento sobre isso era escasso e mal organizado. E aí nós entramos para tentar organizar aquele pouquinho que a gente consegue. Então é isso aí. Se a gente não confundiu mais ainda a sua cabeça, eu já me sinto um vitorioso. O assunto de hoje, para quem está conosco até esse momento, é falar exatamente sobre um desses temas tão controversos. Quando é que a imagem, o exame que você faz, não explica a dor que você sente? Essa é uma condição muito mais comum do que parece. Qualquer um que tenha, por exemplo, um problema de coluna, que é onde isso acontece com mais frequência, vai poder dizer. Eu falo, é onde acontece com mais frequência, mas desde a dor do quadril, da dor do joelho, da dor do ombro, da dor de cabeça, essa também. Quantas vezes, depois de fazer aquele monte de exame, você não chega e fala assim, cara, não deu nada, você não tem nada. Tem a dor. O que leva aí a uma confusão de conceitos e aquele termo que também a gente aqui abomina, que é a famosa dor psicológica, que é algo que merece um capítulo à parte. A gente já abordou em tantos pencasts aí para o final. Mas voltando ao nosso assunto, você vê que a gente tem a capacidade de divergir do assunto, mesmo estando sozinho. Esse é o pencast. Quando a imagem não explica a dor, basicamente, quando que você tendo tanta dor assim, você olha para o exame e percebe para aquele paciente que aquele exame não explica a dor dele. Isso é um caso difícil com que a gente se depara quase que diariamente. Então vamos lá, olha só. A gente parte do exame de imagem mais comum, mais famoso, mais conhecido para esse tipo de problema, por exemplo, na coluna, a famosa ressonância magnética. O que é a ressonância? A ressonância é aquele tubão, aquele aro grande, que aquilo na verdade é um grande ímã. Quando você, paciente, está aqui na maca, ela corre para dentro do aparelho, aquele ímã vai disparar, alinhar os espinhos dos elétrons, principalmente da molécula de água, e aquela energia que é entregue depois devolvida, ela é medida e vira uma imagem. Tem um pouquinho de magia negra aí, mas um físico vai saber explicar. A ressonância é um excelente exame, é um exame maravilhoso, mudou o tratamento de diversas condições da medicina. Hoje é impensável, por exemplo, uma dor na coluna, que seja crônica, que seja mais antiga, não envolver um exame de ressonância. Mas ela não trabalha sozinha, e é aí que a gente vai começar. Muitas vezes a gente pensa, eu estou com uma dor na coluna, vou fazer uma ressonância. Olha só, há coisas que acontecem na evolução do ser humano. A idade, eu brinco dizendo que a gente não evita o cabelo branco, da mesma forma a gente não evita o impacto dos anos em cima de todas as outras estruturas, e a coluna não é uma exceção. Os discos, as articulações, todos vão sofrendo um processo de envelhecimento. Os discos, em geral, ficam mais baixos, ficam mais ressecados, as articulações também menos lubrificadas, começa a formar pequenas calcificações ao redor, chamadas de osteófitos. Isso são achados que são considerados normais. Então, olhar para uma ressonância depende também da idade do indivíduo que faz o exame.
alguns achados que são habituais, por exemplo, aos 70 anos de idade, vão ser muito estranhos se visualizados num paciente com 30. Isso deve ser levado em consideração, né? O problema começa a partir daí, porque a gente categoriza tudo como uma hérnia de disco, uma artrose da coluna, e a gente esquece o significado daquilo que apareceu na imagem. É aí que a gente precisa entender e trabalhar conversando com o paciente, entendendo o seu problema, qual é o risco real que ele tem e qual a força de associação, ou seja, até que ponto eu consigo acreditar que o que apareceu naquele exame é de fato o gerador da dor e o desconforto que motivou ele de ir ao médico, tá? Qualquer um que tenha feito um exame e recebido um laudo de 3 hérnias na coluna, 4 hérnias na coluna, e mesmo assim está jogando bola, está fazendo as coisas, deve se desconfiar. Fala assim, até que ponto aquele laudo do meu exame de imagem realmente corresponde a algo que o meu organismo entenda como um problema. E aí, o que é a definição de problema, o que é a definição de doença, né? De forma rápida, para não polemizar, a gente vai entender o seguinte: problema, doença é aquela condição que leva a uma limitação. Você perde capacidade funcional, aquilo te limita a vida a partir de um determinado ponto. Então, algumas alterações vão aparecer, mas não determinam limitação. A pessoa segue e vive uma vida normal. Eu não vou chamar aquilo de doença e muito menos eu vou chamar aquilo de algo a ser operado. Por outro lado, às vezes você até pode ter uma alteração e um problema que eles não estão associados. Como é que o médico trabalha esse tipo de dúvida? Como é que ele trabalha esse questionamento? Vamos usar o exemplo da famosa hérnia de disco. Quem nunca ouviu falar? Hérnia de disco, olha só que figurinha boa. Lucas, eu descobri que a gente consegue editar as figuras da IA e aí eu consegui diminuir aquelas loucuras de paciente com 3 braços e hérnia de disco em lugar que não existe. Então a imagem está um pouquinho melhor. Não. Ela mesmo, ela começou a assumir que pode não ser perfeita e permite que a gente indique o que precisa ser modificado. Não que a imagem esteja perfeita, mas o conceito, para quem está olhando a gente aqui, ele está aqui, ó. Você tem o disco, que é esse elemento entre dois corpos vertebrais, e a hérnia é essa barriga que se forma a partir do momento em que ele sai do lugar que ele deveria estar e começa a vir na direção do nervo, da raiz, na verdade, a qual ele comprime. Uma vez ele comprimindo, aquela compressão da raiz vai provocar bastante dor. Então, você pode ter uma hérnia de vários tamanhos. Não necessariamente o tamanho implica no que a pessoa sente. Eu tenho uma coleção de alguns pacientes que eu até brinco, que eu digo, você não é nem meu paciente, você é meu cúmplice. Porque tem uma hérnia grande, eu olho para ela e falo, então, mais um ano que a gente não vai operar, porque você está muito bem, né? Beleza, maravilha. Mas também tenho a coleção de pacientes que é o outro extremo, que tem uma hérnia pequena, mas aquela hérnia pequena é capaz de fazer um estrago na vida da pessoa, o suficiente para justificar um tratamento, inclusive cirúrgico. Então, se eu tenho um universo em que às vezes uma hérnia pequena faz doer muito e às vezes uma hérnia grande não é a causadora da dor, eu preciso saber julgar, discernir, usar algum tipo de informação adicional que vai me permitir separar aqueles que precisam ter um tratamento, aqueles para o qual a alteração da ressonância justifica a dor ou não. Então a pergunta começa por aí. A alteração, entendendo que a alteração ela pode ser só uma espectadora, um diversor, alguma coisa que está ali apesar do problema, você tem que buscar quem é que gera a dor. Então olha só, conceito primeiro, não se trata a hérnia. Você busca entender se a hérnia explica o que o paciente sente. Essa é a primeira pergunta. Ao chegar com uma ressonância alterada apresentando hérnias, a primeira pergunta que o seu médico deve se fazer é assim, este achado está ligado àquilo que a pessoa está trazendo como queixa? A reclamação faz sentido à luz dessa alteração que veio no exame? Então, a partir daí, a gente vai pensar e buscar outras vias de informação, né? Então, olha só. Vamos pensar. Se não vem de lá, como é que pode vir essa dor? Espera aí, doutor.
você me falou que, então, essa hérnia que veio no meu exame não é a causa do meu problema? Como assim? Então, de onde é que vem essa dor? Aí eu vou abusar de alguns outros conceitos, né? Vamos pensar aqui assim no centro, a gente tem a dor, né? Aqui ele habilitou uma borrachinha e agora eu quero apagar essa borrachinha. Vamos voltar para a nossa caneta, pronto. E não voltamos para a caneta, então isso, consegui. Aqui nós temos a dor e aí nós vamos pensar, a dor pode ter origem de uma hérnia de disco? Pode. A hérnia que cresce, ela aperta a raiz nervosa. Mas às vezes, você pode ter, por exemplo, uma dor na coluna, vou usar o exemplo mais fácil, causada por uma degeneração da faceta. Então, a faceta, que é a articulação que fica atrás dos corpos vertebrais, você tem uma de cada lado, ela pode ter um grau de artrose importante e pode doer. Da mesma forma que um joelho inflamado dói, e o joelho é uma articulação bem grandona. A faceta é pequena, mas ela é suficiente para fazer doer no local. Esse é um ponto. Disco intervertebral. Olha, mesmo o disco não protuindo, não fazendo uma hérnia, ele pode estar inflamado, ele pode estar infeccionado, que aí é um problema até mais grave, e ele pode ser a origem da dor, sem necessariamente a gente falar de hérnia de disco, e muito menos de cirurgia de hérnia de disco. Tá? A própria raiz, uma condição conhecida como radiculite, ela pode estar inflamada. Alguns agentes provocam essa radiculite de uma forma direta, por exemplo, a infecção. Um dos agentes famosos a causar radiculite, a própria herpes zoster causa. Uma das coisas que a herpes pode inflamar é exatamente a raiz nervosa. Então, radiculite, inflamação direta lá. Dor muscular, esse aqui é o campeão. O campeão é esse disparado, mas o que é que causou essa sua dor? A dor é muscular. Mas, doutor, eu não tenho uma hérnia? Tem, mas aquela hérnia, se fosse a culpada, ela traria sintomas que você não está apresentando. E eu evito até falar os sintomas, porque às vezes você sugestiona, né? Mas então, como é que ninguém quer ser engenheiro de obra pronta e nem profeta autorrealizável, né? A gente não diz para o paciente o que ele tinha que sentir, explicando tintim por tintim, que alguns vão passar a sentir só da gente falar. Então, entenda, muitas vezes a gente segue mesmo aquele trabalhozinho de detetive. Fala, cara, se essa hérnia tivesse causado um problema, haveria sintomas que não são os que eu estou vendo. Estenose do canal vertebral, isso aqui é importante, exige um pouco de explicação. Às vezes o problema não é a hérnia em si, mas a hérnia está num contexto de uma degeneração bem maior, envolvendo múltiplos outros focos. Se você pensar assim, num cano, e ali imaginar que com o tempo ele foi sofrendo um processo de desgaste, enferrujando, a luz do cano, o espaço dentro do cano vai se apertando, vai diminuindo. Essa diminuição pode ser tão grande, que ela aperta todas as raízes, tudo que tem ali dentro. E aí você vai perguntar, vem cá, mas então o culpado é a hérnia de disco? Você pode ter uma degeneração e a hérnia de disco está junto desse pacote, mas não é a hérnia de disco sozinha. Se você entrar para tratar uma hérnia de disco, você não vai fazer o tratamento completo, a pessoa não vai ficar bem. Então, estenose ou estreitamento do canal vertebral é um tipo de patologia que exige um cuidado especial para poder abordar o tratamento. Tá? Articulação sacroiliaca. A sacroiliaca é uma das articulações mais importantes na coluna, principalmente da coluna lombar aqui embaixo. Vamos sem nossa coluninha? Ok. Eu vou mostrar depois uma coluna e colocar a sacroiliaca para vocês verem como ela é importante. Ali, estamos resgatando aqui ao vivo. Ela ficou... Muito obrigado aqui. Olha só. É fácil falar sobre o que é a sacroiliaca. A sacroiliaca é isso aqui, ó. Essa parte laranja que vocês estão vendo é a região sacral. E o ilíaco são esses dois ossos brancos que eu estou com a mão aqui, tá vendo? A sacroiliaca é a articulação que junta onde está aqui laranja com o que está branquinho. É a união da coluna com a bacia. Essa é uma articulação que não mexe ou mexe muito pouco, mas ela pode inflamar. Em alguns casos, a origem da dor pode ser dali e você só vai conseguir afirmar para o seu médico que está doendo nas costas, um pouco perto do bumbum, aqui na região da lombar. Não vai ser capaz de dizer assim, doutor, está doendo a minha sacroiliaca do lado direito na porção anterior. Não, você não vai conseguir falar isso.
A gente vai fazer os exames e às vezes você vai ter uma dor sacroiliaca junto com a hérnia e vai ouvir o médico falar assim, cara, o seu problema é a sacroiliaca, não é a hérnia. E é isso mesmo. Então, às vezes, a hérnia de disco serve de bode expiatório para muitas outras coisas. É preciso entender que aqui brincando eu falei de pelo menos 6 outras causas de dor que não são necessariamente a hérnia de disco, né? Então, olha só. Além disso, é preciso falar aqui, há tipos de dor diferentes. A dor nociceptiva é a famosa dor clássica, é aquela que você queima a mão, você corta o dedo, você pisa num prego. Aquele mecanismo promoveu um estímulo doloroso porque excitou o receptor nervoso. Essa é a dor primária, essa é a dor como a gente entende no beabá. Você machucou, lesionou o receptor, ele disparou um alerta que chegou até o cérebro e fez doer. É como a dor se desenvolveu ao longo aí dos seres vivos, porque ela é um mecanismo de proteção. Se você põe a mão na chapa quente, se você pisa num prego, é a dor que te faz tirar a sua mão, tirar o seu pé do que está te machucando e te protege, enfim. Então esse é o mecanismo de proteção, a dor nociceptiva. Isso existe também. Por exemplo, quando a articulação está inflamada, aquela dor é nociceptiva, ela provoca uma dor ali e está avisando. É seu organismo entendendo que ali está inflamado, está machucado. E a partir do momento que ele sabe que está machucado, ele bloqueia, ele contrai o músculo para você não ficar mexendo. Poxa, está machucado, não está normal, deixa quieto. Vamos acionar o mecanismo de recuperação para poder recuperar e melhorar naquele lugar. Só que aí há outras formas da coisa dando errada, né? A dor neuropática, ela é um problema que já afeta diretamente o próprio nervo, a própria medula, o próprio cérebro. Por exemplo, uma lesão como a esclerose múltipla, ela provoca lesões na medula e no cérebro que vão fazer você sentir dor, mas aí já não tem aquilo que eu falei do passado de um piso quente, um prego entrando no pé ou um corte na mão, né? Na verdade, a lesão está sendo feita no próprio sistema de avisar que está lesionado, que são os nervos. E aí, você já não sabe direito onde está o problema. Isso é típico na hérnia de disco, especialmente na condição chamada ciática, né? Eu estou com a dor do ciático, eu tenho uma ciatalgia, eu tenho uma dor lombar combinada com a dor ciática, que é a lombociatalgia. Isso daí é promovido pela compressão de uma das raízes que forma depois o nervo ciático, e aí você está comprimindo parte do ciático, mas a dor, aquilo que você entende como dor, é uma dor que desce até o pé, é uma dor ciática. Mas o seu pé não está machucado, a sua perna não está machucada, o seu problema está na raiz, que está comprimida aqui em cima. Então a dor neuropática já começa a complicar. E o tratamento dela envolve mecanismos mais difíceis, né? Por isso é tão importante, por exemplo, quando tem apropriado, quando está indicado fazer o tratamento, cuide disso. Porque você deixar o nervo ficar lesionado vai complicar o resultado final. Preste atenção. Isso é a dor neuropática. E aqui a gente tem, olha só, o último exemplo ficou a famosa dor nociplástica. Famosa quem, doutor André? Nunca ouvi falar nisso aqui. Você já deve ter ouvido falar numa condição chamada fibromialgia. Fibromialgia é o exemplo mais claro sobre dor nociplástica que a gente pode trazer aqui para vocês, tá? Dor nociplástica é um conceito relativamente novo da dor, mas que diz respeito já a um mecanismo diferente de fazer doer. É uma alteração na percepção do sistema doloroso. É como, eu tento fazer um paralelo, é como você escutar uma música, mas num volume muito mais alto do que aquele que você gostaria de ouvir. Para quem usa aparelho auditivo, é deixar o setup do aparelho no máximo, e aí os barulhos normais do dia a dia começam a atrapalhar também. Então, o seu sistema de ouvir a dor, de captar a dor, de enxergar, ele está extremamente sensível. Coisas que não doem passam a doer muito, e há uma desproporcionalidade entre aquilo que você acha alterado e aquele tanto de dor que a pessoa sente. Agora, vamos combinar que, mesmo que a pessoa tenha uma dor nociceptiva, uma artrose da faceta,
que acaba lesionando ali, junto com a hérnia de disco, o nervo, e ela também tem uma fibromialgia. Percebe a confusão? Percebe o tanto que o tratamento desse paciente precisa ser muito bem pensado e elaborado? É aí que a gente começa a falar assim, calma lá, não vai tratando o exame de imagem. A ressonância não necessariamente está mostrando para você aquilo que te faz sentir dor. Né? Então, olha só, essa coisa que, quanto pior o achado da ressonância, maior a dor, não existe. Né? É preciso entender a proporcionalidade e fazer uma interpretação bem cuidadosa dos achados. Olha só, vamos pegar agora o inverso. Ressonância horrível, mas o paciente não tem dor. Olha que coisa. Como que pode ser um negócio desse? Lembrem-se, a imagem não determina dor. Não há uma associação direta entre o achado de imagem e o que determina dor. É preciso conhecer o que é que a alteração de imagem provoca, avaliar o paciente, entender se aquilo faz sentido dentro do contexto dele, porque uma vez que você coloca uma relação de causa entre aquilo da imagem com a dor que o paciente sente, naturalmente ele vai pensar assim, se eu tratar a imagem, a dor vai embora. E aí que começam os resultados ruins, porque a expectativa muda em cima de uma coisa que não é real, tá? Olha só, o risco de você ter um achado incidental é que você chamar uma degeneração, o embranquecimento do cabelo lá dentro da coluna, você vai interpretar como um sinal de fragilidade, como um sinal de alteração que deve ser combatido, né? Aí o paciente com medo começa a ficar, eu tenho 3 hérnias na coluna, então eu não vou mais fazer nenhum exercício que é para não machucar. Olha aí o problema, ele perde musculatura, piora a postura, começa a ficar pior do que estava antes. Aí o descondicionamento físico vai levá-lo a um destino ainda pior do que se eventualmente aquele problema fosse realmente algo a ser resolvido. E explicar. A gente não perde quando para e explica para o paciente. O antigo chefe meu gostava de falar isso, que é preciso gastar muita saliva para você ter um paciente que compreenda o que deve ser feito e o plano de tratamento. Na psicologia havia um dito antigo que também falava que a palavra mata o sintoma. Não chega a tanto, você não vai convencer alguém de não sentir dor, isso não existe, mas você consegue, a partir do esclarecimento, fazer um tratamento conjunto, porque afinal de contas todo mundo ali tem o mesmo objetivo, não é verdade? Você quer que o paciente fique melhor, você, paciente, quer sair de lá melhor, então seguindo esse raciocínio, é importante que a gente converse sempre e explique quais são as alterações do exame, o que é que faz sentido como fator gerador de dor e o que é que não é. E eu queria muito ser dono dessa matemática, dessa física, mas não é. Né? Você, na verdade, está sempre falando em probabilidades. Então, muito provavelmente, esta hérnia é um problema. Se eu fizer o tratamento dela, eu consigo chegar num resultado satisfatório. Ou o contrário. Né? Um paciente muito bem, caminhando, como é esse aqui da ilustração, se tiver uma ressonância ruim, não vai querer dizer muita coisa. Há trabalhos em que o pessoal pega e faz ressonância em pessoas boas, andando na rua. O paciente está andando na rua, o paciente, desculpe, uma pessoa normal, sem queixa, está andando na rua, cara, vem cá, vou fazer uma ressonância. Aí vai lá e faz uma ressonância. Descobri uma hérnia. Descobri uma artrose. Descobri isso. E os trabalhos todos apontam para um resultado semelhante. Qual é? Você encontra uma enormidade de achados de alteração em pessoas que não têm queixa. Ótimo, isso é verdade. E que bom que é assim, o que mostra que as alterações não obrigatoriamente significam que são um problema. Já você que é médico e está trabalhando, você está lidando com a população enviesada. As pessoas já chegam com um problema. Então, o número de achados alterados que vão fazer sentido dentro da prática de um consultório médico é muito maior
do que esse tipo de trabalho que examina as pessoas que estão andando assintomáticas. Isso é matemático e epidemiologicamente muito bem conhecido. Mas é importante entender que não há uma obrigatoriedade entre alterações de imagem e alterações clínicas, tá? Toda hora eu consigo clicar o botão errado aqui, é 100% de erro. Vamos continuando, olha só. O contrário, paciente com muita dor, mas a ressonância, olha só, bem pouquinha, não tem nada. O que será que pode explicar essa dor? Vamos entender, porque quem já pegou dos slides para trás vai saber a conclusão dessa parte, né? Olha, seu exame não tem nada, então você não deveria sentir essa dor. Isso é muito complicado, né? Vamos lá, colega médico, se você fala um negócio desse, você tem que entender que há outros mecanismos para sentir dor. Se você, paciente, ouviu essa frase, certamente o que o colega quer falar é uma coisa diferente. Assim, você não deveria sentir dor causada por alterações radiologicamente comuns. Então, vamos pegar o exemplo de novo da dor lombar. Paciente com muita dor, mas tem uma ressonância inocente. Nada fora do que seria esperado, né? Então, raciocinar que ele não tem dor e ele está fingindo faz tão pouco sentido quanto você pegar e operar qualquer coisa que apareça, mesmo num paciente que não tem dor. Então, isso aí é erro tipo A e erro tipo B. A gente erra para os dois lados, né? O que você tem que entender? A dor é uma sensação que é multifatorial. Ela tem lá suas fases de início do estímulo, transmissão do estímulo, modulação e, no final, o que a gente percebe como dor. Por que um estudo de imagem como a ressonância não conta tudo? Veja, alterações funcionais e neurológicas, elas não aparecem no exame. Então, alterações musculares, alterações da função do nervo, da função da raiz, não vão aparecer no estudo de ressonância, sabe? Dor passa por um processo de modulação. Ela primeiro nasce pelo estímulo, ela entra no sistema nervoso, sobe e vai até o cérebro. Nesse caminho, ela é modulada por um monte de fatores. Ah, não entendi. É simples. Você já não ouviu falar de um cara que jogando bola quebra a perna e nem sente? Ué, foi uma modulação contrária. Na verdade, ele estava ali naquele frisson, naquele nível de adrenalina, o cérebro dele focado em uma outra coisa. E aí, a modulação que isso tudo provoca foi uma modulação negativa, no sentido dele não sentir tanta dor. Acaba o jogo, o cara tá morrendo, tem que chamar o SAMU, coitado, tá muito doído, né? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, uma lesão pequena numa pessoa que tem uma modulação muito ruim, como é a fibromialgia, por exemplo, em que a modulação e a percepção estão alteradas, você vai ter sintomas muito intensos. Então, entenda que não é necessariamente o tanto que machuca que o tanto que dói, tá? Raciocínio clínico. Sempre a gente vai parar nisso daqui. É por isso que o paciente liga e fala, tem 2 anos que eu não vou no médico, mas antes de eu ir, deixa eu fazer logo uma ressonância. Não, tem muita coisa envolvida nisso, né? Não só a questão de custo, dispêndio, ter que fazer um exame, parar a sua vida uma tarde para ir lá fazer uma ressonância e tudo, mas também, às vezes, esse exame solto, ele pode mais atrapalhar do que ajudar, acredite. Então, é preciso que o raciocínio clínico seja empregado, tá bom? Acertei o botão. Primeira. Olha aí, tá vendo? Eu vou conseguindo. Como é que a gente faz, então, já que você falou que é difícil, que é um exercício complicado, como é que você faz para pesquisar o verdadeiro gerador da dor? Primeira coisa, você, colega profissional da saúde, história clínica. O paciente vai te contar o que ele sofre, ele vai te contar quando foi que começou, de que forma começou, o que faz doer mais, o que faz doer menos. E isso tudo vai te dando pistas, você vai começando a construir na sua cabeça uma hipótese para o problema que ele sente. Isso é muito importante, você que é paciente vai chegar no consultório e vai perceber. Quando você senta e a primeira coisa que o doutor faz é assim, não, me mostra esse monte de exame não, me conta o que te trouxe aqui.
né? Aí nessa de o que te trouxe aqui, eu já escutei, foi brincadeira, tipo assim, a ambulância da minha cidade. Então, assim, brincadeiras à parte, como é que eu posso te ajudar? O que te perturba? O que você sente que te motivou a sair de casa e vir aqui perder seu tempo conversando com esse doutor, né? A história clínica é a primeira parte, ela é essencial, ela é insubstituível, pode vir aí a que for, ela vai precisar que a gente ajude a interpretar e mesmo que seja a mais moderna do mundo, ela jamais vai diminuir o valor da queixa que o paciente traz, tá? Experimenta essa brincadeira. Vocês que gostam de pegar o laudo do exame e jogar na IA para perguntar o que tem, experimenta colocar a história clínica para ver o tanto que ela vai mudar aquilo que ela está falando. Só de brincadeira, tá bom? Exame físico. Aí vem o que a gente chama de pesquisar os sinais, porque a história clínica te fala os sintomas, que é aquilo que o paciente expressa. Os sinais é aquilo que o exame físico que o médico faz vai permitir. É como, sabe aquele programa antigo de detetive que tinha, CSI, que o cara saía pesquisando pistas para entender como foi que aconteceu determinado crime? É a hora do médico virar um CSI ali, um detetive, e ele sabe onde procurar as impressões digitais do problema. E aí ele vai pegar o martelinho, vai bater no tendão, vai fazer o exame, vai testar a força, vai fazer movimentos para ver se o nervo está inflamado, se não está. Isso é a obtenção de informações que são extremamente valiosas. Gente, há casos simples em que a gente consegue chegar numa hipótese diagnóstica já com alto grau de probabilidade de certeza em minutos, mas tem casos que vão-se várias consultas de 1 hora e você ainda gasta um tempo para tentar entender da melhor forma. Aí vem o famoso exame complementar. É aqui, nesse terceiro passo, que a imagem entra. E essa imagem é um raio-x, um ultrassom, uma tomografia, um exame de ressonância, um exame de laboratório, um estudo neurofisiológico. Há diversos métodos que você pode buscar e todos eles são agrupados para fazer você... São exames complementares que vão ajudar você a interpretar aquilo. Ele vai complementar aquela suspeita que você já levantou. Claro, às vezes o caso é muito misterioso, você não vai para lugar nenhum sem o exame de imagem. Mas há outros em que o exame só chega para corroborar, para confirmar a suspeita que a gente teve. Então, é esse o passo que tem que ser seguido. E aí vem procedimento. Vem cá, mas como é que procedimento está aqui para a gente descobrir o verdadeiro gerador da dor? Às vezes você tem uma pessoa tomando choque, você não sabe qual o interruptor que está ligado no fio que está dando choque para ele. O que você faz? Você pode, com um procedimento, desligar um interruptor, usar um anestésico e ver se a dor passa. Concorda comigo que se eu não sei o que é que está causando o problema, se eu não sei qual dos dois rádios que está tocando a música que eu não gosto, o que eu vou lá? Eu vou lá e desligo um. Se a música continuar, é o outro. Né? Se a música parar, pronto, já achei o responsável pelo problema. Às vezes, você vai descobrir que não existe só um responsável, existem dois, mas você vai conseguir entender pelo menos assim, qual o percentual que cada um dos possíveis fatores geradores de dor promove no sintoma final, naquela somatória que o paciente traz para você como uma dor. Né? Então, várias alterações radiológicas, a pessoa que tenha várias alterações radiológicas, a pergunta é, todas elas são responsáveis pelos sintomas? Muito provavelmente não. Muito provavelmente você vai ter ou uma escala de hierarquia, onde um fator é pior do que o outro, ou às vezes você tem um culpado só, e o resto tudo apareceu de gaiato na história, entendeu? Então, o nosso trabalho é identificar qual delas tem significado clínico. Entende? Para você que começou o episódio sem entender o que a gente queria dizer com isso, percebe o quanto é complexo e que você não pode simplesmente olhar para um laudo de uma ressonância e achar que aquilo é o seu problema. É preciso fazer uma avaliação e descobrir quais das alterações têm alguma significância, têm alguma importância clínica, para a partir daí começar a fazer os trabalhos de tratamento, tá bom? Lembrando então que o procedimento às vezes serve como um teste terapêutico, inclusive, para confirmar aquilo que você suspeitou, tá? Então, olha só, o raciocínio é isso daqui. Quando que você trata a ressonância e dá errado? Poxa, às vezes a cirurgia foi perfeita,
A imagem pós-operatória está ótima, mas o paciente está com o mesmo problema de antes. Então, provavelmente, aquilo que foi tratado com a cirurgia dificilmente era o fator gerador de dor. Você tratou um problema, talvez, ou nem isso, mas você tratou uma condição e não era aquela que tinha, que causava a queixa principal. Então, há vários motivos, é preciso a gente sempre pensar. Isso não quer dizer jamais que assim, então fez a cirurgia errada. Não, a cirurgia pode ter sido perfeita, é isso que eu quero dizer. A questão é entender aquilo que causa. E outra coisa, às vezes você opera e a pessoa tem várias causas. Você conseguiu, às vezes, tratar um pequeno componente daquele todo que causava o problema. Tudo é uma questão de entender e conversar. Porque as cirurgias são úteis, as cirurgias, as intervenções, elas estão aí para poder promover a melhora. Você e o seu médico têm o mesmo objetivo, que é ficar bem. Você ter sem dor, seu médico fica feliz, você se recuperou, reabilitou, todo mundo vai ficar satisfeito. Essa é que é o ficar bem com a história. E não é porque você arrumou o motor do Peugeot que ele não vai quebrar de novo, né? É uma condição que, aí, né, pensando aí ao longo da vida, né, poxa, mas eu operei a minha hérnia, eu tinha 70 anos, operei minha hérnia, agora eu estou com 75, minha coluna está doendo de novo. Rapaz, assim, tem outras coisas para arrumar, né? Então, o motor do Peugeot foi ótimo, né? Vamos pensar aí que tem que tomar cuidado e cuidar das pecinhas todas, tá? Qual que é a sequência correta? História clínica, como a gente falou, você vai raciocinar, fazer o exame físico, chegar a uma hipótese diagnóstica, eu acho que essa pessoa tem isso. Vamos pedir um exame para saber se ela tem mesmo hérnia de disco? Cara, ela tem, mas ela tem hérnia de disco em 2 níveis. Ela tem 2 hérnias de disco. E eu não estou conseguindo entender bem ali o que é o problema. Será que são as 2? Pode ser. Será que é a de baixo? Será que é a de cima? Não sei. Uma possibilidade é fazer um bloqueio e tentar descobrir. Outra possibilidade é você operar, por exemplo, a pior delas e ver como que ele evolui. Então, o tratamento tem que ser muito bem pensado e esses detalhes precisam ser explicados para o paciente, tá bom? É assim que a gente chega na resolução, no pensamento de que, assim, não, cara, o seu tratamento, para o seu caso, a gente vai fazer essa sequência e vamos ver onde a gente chega, tá bom? O exame é uma peça, ela não é o quebra-cabeça inteiro, né? Existem hérnias que não fazem doer, que não precisam ser tratadas, do mesmo jeito que você tem dor, que não tem hérnia, que não tem alteração radiológica, que é ressonância normal, mesmo assim a dor não é menor, ela ainda está lá, certo? E você tem que perguntar isso, o que realmente explica o que esse paciente sente. É aí que você vai chegar no caminho mais provavelmente adequado, correto, certo, tá? A diferença de aplicar esse raciocínio muda o tratamento, muda a relação de sucesso que você vai ter, seja como paciente, seja como médico, tá? E eu já cheguei no final, apesar de falar isso tudo. Esse é o Pencast. Eu agradeço muito todos que tiveram conosco até esse momento. Esse é um episódio solo. Você que quer dar um pouquinho mais de risada, não deixa de olhar quando junta aquela bagunça que a gente faz aqui na mesa com mais convidados. Mas eu agradeço muito se isso foi capaz de te ajudar, se você conseguiu algum insight, algum pensamento, se essa informação foi útil para você de alguma forma, não deixa de espalhar, não deixa de falar para quem você conhece. Pede aí para pelo menos, espalha para mais 5 pessoas. Conta para elas que a gente existe. A sua audiência nos incentiva, faz com que a gente siga em frente. E eu desejo a todos uma excelente semana e nos vemos em breve novamente. Um grande abraço. Até mais.